Hoje, para falar do uso de antibióticos na suinocultura, com a médica veterinária Mariana Rossetti. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tavinho, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho. Os antibióticos foram descobertos depois da Segunda Guerra Mundial. A penicilina foi o primeiro deles, né? Até então, muita Sim, gente morria porque não tinha um tratamento correto para as doenças. Com a penicilina, que era de uso generalizado, depois houve evolução para antibióticos localizados para as diversas bactérias que a ciência foi descobrindo através da pesquisa, da medicina, da veterinária. Então, não é diferente também para os animais, que precisam de antibióticos para cuidar de determinadas doenças. E nós vamos ficar especificamente aqui, se concentrar na suinocultura, que tem também os seus problemas com bactérias. Eu sempre digo, a bactéria não é do mal, a bactéria só quer sobreviver, ela quer cuidar da família dela, quer aumentar a família dela. Só que ela vem na gente ou nos animais e faz um estrago danado, né? Então, aí, ela não é assim tão bem-vinda. Existem bactérias do bem também, bactérias que fazem um trabalho para o bem. Mas as do mal são terríveis. E aí, nos suínos, a gente tem uma que chama Clostridium perfringens, bactéria gram-positiva e anaeróbica. Explica para mim o que essa bactéria faz nos suínos, para a gente poder evoluir aí e saber como é o tratamento correto com antibiótico. exato. Hoje a gente tem o Clostridium perfringens como um desafio, né, entérico para os suínos. Então, muito bem colocado, ela é uma bactéria gram-positiva, ela está presente no ambiente, faz parte também já da microbiota natural das bactérias presentes no intestino do suíno, mas quando a gente tem uma multiplicação exacerbada dessa bactéria, ela produz toxinas e essas toxinas causam a doença no suíno, né? Então, a gente tem aí diarreia, redução do consumo de ração, que causa perda no desempenho, e até se a gente não intervir, se a gente não tratar, pode levar à morte dos animais. Bom, então ela já é presente no intestino, mas ela existe de forma harmoniosa lá, com o bolo intestinal, vamos chamar assim. E aí ela Exato. multiplica a sua colônia de bactérias, que é o termo certo que a gente na medicina fala. A sua colônia, de repente, se multiplica de forma desorganizada. Por quê, hein? Você falou que é devido a alguns agentes externos. Quais seriam? A gente tem que manter um controle dessa população de bactérias patogênicas, né, do intestino, porque senão elas se multiplicam demais. Então, às vezes, por exemplo, num leitão que já está com uma imunidade mais baixa, não está consumindo a quantidade correta de ração, até mesmo depois um suíno já na fase de crescimento e terminação, que teve algum outro desafio, seja viral, seja bacteriano, então, se a gente tem o que a gente chama de disbiose, né, que é essa população bacteriana desregulada, a gente tem um aumento das bactérias que causam doença, como é o caso do Clostridium. Ah, antes de falar do combate, a forma de alimentação, uma alimentação mais saudável, ou alguns ingredientes que você pode usar na, na alimentação, ajudam a não acontecer esse tipo de problema? A gente tem alguns agentes que a gente pode utilizar na ração para controle dessa população de Clostridium, como é o caso de alguns antimicrobianos e melhoradores de desempenho, né? E aí, quando o problema se apresenta e você tem ele constatado, aliás, você já tem constatado até visivelmente, né? Porque você falou, o animal para de comer, o suíno para de comer, começa a ter crise de diarreia, vai emagrecer a olhos vistos, mas você precisa do diagnóstico de um médico veterinário. Aí tem que entrar com ação de antibióticos. Exatamente. A gente pode usar, hoje a molécula de eleição para Clostridium é a bacitracina de zinco, né, que a gente tem o Bezepac 15% nunca sabe, e você pode utilizar ele tanto como preventivo quanto tratamento. O que mudaria seria a dosagem, né? Como preventivo, a gente usa a bacitracina de zinco em dosagens menores na ração. E quando a gente já tem um problema instaurado, a gente pode entrar também como tratamento com dosagens maiores do produto, né? Do Bezepac. Quer dizer, preventivo ou em tratamento já, se você tem o problema instalado no intestino do suíno.
E aí, quais são as restrições? Porque antibióticos, você precisa de períodos de carência, né? Se você vai abater o animal, ou se é uma fêmea de suíno que está prenhe, etc. e tal. Quais são as restrições ao uso e quais seriam as alternativas, já que você precisa, de qualquer forma, tratar o animal que está doente? Sim. Quanto a isso, a gente tem uma grande vantagem com relação à bacitracina, né? A bacitracina de zinco, ela é uma molécula grande, então ela não é absorvida pelo sistema do suíno em si. Então ela age por contato com a bactéria ali no trato intestinal. E uma vez que ela não é absorvida, a gente não tem problema de carência e de resíduo em carcaça. Então, isso permite que a gente use o Bezepac até o final, né? Inclusive nos animais aí da fase de abate, que já estão próximos aí para o frigorífico. Então, essa é uma grande vantagem da molécula. A gente consegue utilizar desde ali das fases iniciais de leitão até as fases finais, pelo fato de não ser absorvida. Bem, nos seres humanos, os antibióticos são controlados, só são vendidos sob receita médica, porque antes havia um abuso das pessoas no uso de antibióticos, tomavam a torta direito para qualquer coisa, aí na hora que você precisa tomar o antibiótico para aquilo que realmente você precisa, ele não faz mais efeito, perdeu o efeito. Isso também acontece com relação aos animais? Também acontece, a gente também tem essa preocupação, né, da geração de resistência. Então, a gente tem todo esse cuidado para uso de medicamentos. Quando é um medicamento terapêutico, a gente também precisa de receituário. E quando é um medicamento que a gente usa no intuito de prevenção, né, como um melhorador de desempenho, a gente não precisa de receituário. E o Bezepac, a gente tem esse registro duplo, né, então a gente pode usar tanto como prevenção, sem precisar de receituário, quanto para tratamento, que se faz necessário ter um receituário. Bem, nós falamos especificamente sobre essa bactéria e sobre o tratamento dela, mas a suinocultura enfrenta aí nas granjas de suínos, no Brasil e no mundo, uma série de outros problemas também, né? Quais você citariam como importantes também que merecem uma atenção especial? Hoje a gente divide em basicamente dois grandes tipos de problemas, né? Então seriam os entéricos e os respiratórios. Dos entéricos a gente tem as bactérias como o Clostridium, que a gente acabou de conversar, tem bactérias como o E. coli também, e dentro do respiratório a gente tem pneumonias que também podem ser causadas por vírus e por bactérias, né? E aí, pensando em outras alternativas de prevenção, a gente trabalha uma boa limpeza, uma boa desinfecção da granja, um vazio sanitário bem feito entre lotes, sempre estar com uma nutrição com níveis adequados, pensar nos produtos que a gente usa com esse intuito de prevenção, que a prevenção é sempre a melhor alternativa, né, para a gente evitar que a gente trate e que use aí esses antibióticos quando já é uma coisa mais grave. Ô, Mariana, e inclusive isolando os animais quando eles apresentam problemas para que a bactéria não passe via aérea ou via contato de um para o outro, né? Também, também. Quando a gente tem essa possibilidade de isolar os animais, também é uma ótima alternativa. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Deixe o seu endereço de internet para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto. Muito obrigada. Ok, é mkassab, arroba mkassab.com.br. mkassab.com.br. Bom final de semana para você, que já está começando, né? Hoje é sexta. Sim, muito obrigada, igualmente.